unidades de concentração. Vamos afinar ele. O que significa isso aqui? Uma concentração é toda vez que eu tenho uma razão entre soluto e solvente. Então vamos traduzir isso. A gente tem um negócio chamado solução. Então, numa solução, a gente vai ter dois constituintes. Eu vou ter um soluto e eu vou ter um solvente. Solvente, pra gente aqui, 90% dos casos, vai ser a água. O soluto vai ser a outra substância. Deixa eu apagar aqui que tá horrível. A outra substância. Então, sempre a gente vai ter esses dois carinhas envolvidos no processo. A junção de soluto e solvente é o que a gente chama de solução. É basicamente isso que a gente tem. Então, a gente vai ter algumas formas de expressar a relação entre esses dois. Então, vamos a algumas bem comuns. Primeira forma mais manjada de todas de a gente expressar isso. A concentração comum. Hoje eu apresento elas, amanhã a gente detalha mais o que elas são. Então, a concentração comum, geralmente expresso pela letra C, é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. E isso aqui, praticamente em todos os casos, vai ser expresso na forma de gramas por litro. Gramas do soluto, litro da solução. Então essa é a forma mais simples de a gente expressar uma concentração, a mais arcaica, vamos dizer assim. A segunda forma bastante comum de a gente expressar uma forma de concentração é a densidade. A densidade, aqui começa uma confusão que as pessoas fazem, é o seguinte: a densidade, ela é a massa sobre o volume. Se a senhora parar para notar, isso aqui é bem parecido, mas ao mesmo tempo bastante diferente da concentração comum, que também é massa sobre volume. Por quê? A massa na concentração comum já é bem definida. É a massa do soluto sobre o volume do solvente. Do solvente não, desculpa. Da solução. Tô muito doido. Da solução. Isso na concentração comum já é bem descrito. Não tenha dúvidas quanto a isso. É bem detalhadinho quem que é quem na história. Na densidade a coisa é um pouquinho diferente. Por quê? A densidade é a massa sobre o volume. Massa de quem? Do soluto sobre o volume do próprio soluto, ou a massa do solvente sobre o volume do próprio solvente, ou ainda a massa da solução sobre o volume da própria solução. Aí a senhora me pergunta, por que tem três formas de eu apresentar esse negócio? E quando que eu uso cada uma delas? Aí que vem a questão. A escolha da forma de apresentar isso vai dependendo do seu interesse. Por quê? Aí é onde a gente precisa entender o que a densidade significa. A densidade, ela está me dizendo o seguinte, ó. Vamos pegar aqui. Deixa eu subir mais um negócio aqui. Se eu pegar 1 grama de um material
pegar 1 grama, não, desculpa. Se eu pegar 1 ml. Se eu pegar 1 ml. Agora sim. Se eu pegar 1 ml de um determinado material, como aqui no caso pode ser, esse material pode ser o soluto, esse material pode ser o solvente, esse material pode ser a solução, independente dele. Se eu pegar 1 ml desse cara, quantos gramas eu tenho? O volume é fixo, sempre vai ser 1 ml, ou pode ser 1 litro também, não tem problema. O volume vai ser sempre fixo, sempre vai ser 1. Então, o volume é fixo. A massa é variável. E, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, a água. A densidade da água é 1 grama por ml. O que significa isso? Quando eu pegar 1 ml de água, colocar na balança, esse 1 ml vai pesar, a balança vai me dar lá. Esse 1 ml equivale a 1 grama. Agora, quando eu pego álcool, o álcool etílico, que é o CH3, CH2OH, quando eu pego esse cara aqui, a densidade dele é aproximadamente 0,7 gramas por ml. Novamente, se eu pegar 1 ml de álcool e colocar na balança, ele vai me dar aproximadamente 0,7 gramas como sendo a massa que esse cara tem. Vou pegar um outro caso interessante aqui. O mercúrio. A massa dele, vamos arredondar aqui de uma forma grosseira para 13 gramas por ml. Novamente, se eu pegar 1 ml desse cidadão, a massa que ele me retorna, 13 gramas. Ou seja, o mercúrio tem uma densidade 13 vezes maior do que a da água. O mesmo volume de água e o mesmo volume de mercúrio, o mercúrio vai ter a massa 13 vezes maior. Ele é muito mais pesado do que a água. Então isso é a questão da densidade. Então por isso que a gente usa aquelas 3 formas de representar a densidade. Porque é sempre a massa que um determinado volume tem. E aí tem que ser sempre o mesmo material que eu estou trabalhando. Por isso que se for soluto em cima tem que ser soluto embaixo. Por isso que se for solvente em cima tem que ser solvente embaixo. E por isso que se for solução em cima tem que ser solução embaixo. Eu não posso misturar. Diferente da concentração comum, que é sempre massa do soluto sobre volume da solução. Então aqui está uma diferença bem interessante. Bem interessante entre elas.